Olá, querido aluno. Meu nome é Bernardo Machado, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e vou ministrar para vocês a aula em relação a direito previdenciário para cursos preparatórios para concurso público. Deixa eu fazer uma breve apresentação e explicar para vocês por que um auditor fiscal da Receita ministra uma aula específica de direito previdenciário. Quando eu fiz o concurso público, já tem um certo tempo, eu passei para auditor fiscal do INSS, trabalhava nessa autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência. Então, era auditor do Instituto Nacional do Seguro Social. Depois de um certo tempo, eu passei a fazer parte da administração direta, passei a ser auditor fiscal da Secretaria da Receita Previdenciária, não mais vinculado à administração indireta, e sim fazendo parte da administração direta. Então, vinculado ao Ministério da Previdência, mas agora na administração direta, na Secretaria da Receita Previdenciária. Na verdade, esse pulo, sair da administração indireta e fazer parte da administração direta, foi o passo necessário para que nós tivéssemos a famosa fusão do fisco, né? A fusão entre Secretaria da Receita Previdenciária, Secretaria da Receita Federal, formando o que muitos chamam da Super Receita, a famosa Receita Federal do Brasil. Então, na verdade, eu hoje sou auditor fiscal da Receita, eu trabalho especificamente com comércio exterior, né? Eu trabalho com tributos relativos ao comércio exterior, não tem mais absolutamente nada a ver no meu ofício em relação a direito previdenciário, mas essa paixão em relação à matéria, ela vem lá de 2002, quando eu passei para esse concurso de auditor fiscal do INSS. Então, minha missão aqui é passar para vocês, né, esse direito previdenciário, né, para concursos públicos. Só que para que vocês estudem a matéria de direito previdenciário, vocês são obrigados a saber quais são os atos normativos atinentes a essa matéria. Então, o que nós vamos fazer nessa aula introdutória? Eu, na verdade, vou mostrar para vocês, nessa aula específica, quais são os atos normativos atinentes à legislação previdenciária que devem ser estudados para um concurso público, qualquer que seja o concurso, seja auditor fiscal da Receita, seja para tribunal, seja para INSS, seja para a área jurídica, algum curso específico, né, algum concurso específico na área jurídica. Vamos começar então? Primeira coisa para nós estudarmos o direito previdenciário é nós estudarmos o sistema securitário, entendermos o sistema securitário. E essas regras específicas acerca do sistema securitário, elas estão previstas no nosso texto maior, estão previstas na Constituição Federal de 88. Então, nós começamos o estudo de direito previdenciário estudando a Constituição Federal de 88, especificamente artigos 193 ao 204. Como é que funciona o nosso texto maior? O artigo 193, ele é o capítulo 1 do título 8, que fala sobre a ordem social. Logo após esse capítulo 1, logo após essa explicação sobre a ordem social, objetivos da ordem social, o nosso texto maior, no capítulo 2 do título 8, passa a falar sobre o sistema securitário, e aí nós estudamos os artigos 194 ao 204. Então, o artigo 194, ele vem conceituar o que é o sistema securitário, ele vem conceituar o que é Seguridade Social com o conceito de Seguridade Social e depois passa a explicar no seu parágrafo único quais são os princípios que norteiam o funcionamento da Seguridade Social. Uma vez que nós estudamos o artigo 194, logo após o nosso texto maior, ele passa a tratar das regras que norteiam o funcionamento do sistema, como nós organizamos o sistema securitário. Então, o artigo 195 fala do financiamento da Seguridade Social e regras que organizam o sistema securitário. Para aí sim, o nosso texto maior explicar especificamente cada ramo contemplado dentro do sistema securitário. Então, artigos 196 ao 200, eles tratam da saúde. Artigo 201 e 202, eles falam sobre previdência social. E artigos 203 e 204, eles falam sobre assistência social, que são os ramos englobados no sistema securitário. Não se preocupe em relação a artigos. Veremos isso especificamente na aula que nós vamos ter aqui no nosso curso em relação à Seguridade Social. O importante, por enquanto, é vocês saberem que vão estudar direito previdenciário, tem que entender o que é o sistema securitário, e aí para vocês entenderem o que é o sistema securitário, temos que estudar o nosso texto maior, temos que estudar a Constituição Federal de 88, especificamente artigos 193 ao 204. Abaixo do nosso texto maior, nós temos 2 diplomas legais, nós temos 2 leis ordinárias,
elas são da mesma data, e essas duas leis ordinárias, uma delas trata sobre custeio e a outra lei, ela trata sobre a parte específica de benefício. Então, abaixo da Constituição Federal, nós temos duas leis ordinárias, que são as leis 8.212 de 91, além da lei 8.213 de 91. Qual é a diferença básica? A 8.212 de 91, ela é conhecida como Plano de Custeio da Seguridade Social. Então, a nossa lei 8.212 de 91, conhecida como Plano de Custeio da Seguridade Social, é a lei que vai criar as regras atinentes a como custear saúde, assistência social e previdência social. Então, tudo que vocês quiserem saber acerca de custeio do sistema, saúde, assistência e previdência, busquem a resposta nessa lei ordinária, busquem a resposta no Plano de Custeio da Seguridade Social. Lei ordinária número 8.212 de 91. Nós temos também, na mesma data, 24 de julho de 91, uma outra lei, que é uma lei que já é específica de um dos ramos do sistema. Então, enquanto que a 8.212 fala do sistema securitário como um todo, como custear saúde, assistência e previdência, a 8.213 já é específica de um dos ramos, que é a previdência social. Então, a lei 8.213 de 91, ela é conhecida como Plano de Benefícios da Previdência Social. Então, veja a diferença básica. A 8.212 trata do sistema securitário como um todo, como custear esse sistema. A 8.213 já é específica de um dos ramos, que é a Previdência Social. Então, duas leis básicas a serem estudadas quando vocês vão estudar direito previdenciário. Lei 8.212, plano de custeio, 8.213, plano de benefícios. Percebam que quando a gente faz esse fluxograma, como vocês estão vendo aí, vocês estão percebendo que nesse fluxograma, nesse diagrama que nós desenhamos aí, nós temos uma interseção entre essas duas leis, né? Elas estão intrinsecamente ligadas. Então, vocês estão percebendo aí que nós temos uma interseção entre a 8.212 e a 8.213. Por que disso? Vamos entender na prática? Vamos imaginar o seguinte, explicando para vocês com casos práticos. Vamos pegar especificamente um benefício muito conhecido, que é a aposentadoria especial. Como é que funciona esse benefício? Vamos fazer o seguinte, pegar um caso prático. Vamos imaginar que você tem um homem, ele queira se aposentar junto ao regime geral de previdência. Quando o homem quer se aposentar junto ao regime geral de previdência, dois requisitos básicos para ele se aposentar por tempo de contribuição são necessários para serem preenchidos. Se ele vai se aposentar por tempo, dois requisitos devem ser preenchidos. O primeiro deles, qual é o tempo de contribuição necessário? O segundo deles, qual é a carência necessária para a concessão do benefício? Então, para um homem se aposentar por tempo de contribuição junto ao regime geral, ele tem que ter 35 anos de tempo de contribuição e ele tem que ter versado para o sistema, no mínimo, 180 contribuições mensais. O que seria esse Instituto da Carência? Carências são contribuições mensais versadas que devem ser versadas para o sistema para que o beneficiário faça jus a certas prestações previdenciárias. Então, para um homem se aposentar por tempo de contribuição, não basta ter o tempo. Ele tem que ter o tempo e ter versado no mínimo um certo quantum de contribuições mensais, que no caso da aposentadoria por tempo são 180 contribuições mensais. Tem que pagar no mínimo durante 15 anos. Então, percebam que o homem tem que ter 35 anos de tempo, 180 contribuições mensais versadas para o sistema. Mas vamos imaginar um segurado. Ele é contratado por uma empresa, portanto, ele é um segurado empregado do regime geral. E ele é contratado para trabalhar em uma empresa, em um determinado setor dessa empresa, onde tem exposição a agente nocivo, prejudicando sua saúde ou a sua integridade física. Nessa situação onde a pessoa está exposta a agente nocivo, prejudicando sua saúde ou sua integridade física, durante um certo lapso temporal, é o evento que enseja a concessão do benefício conhecido como aposentadoria especial. Então percebam que a aposentadoria especial não é benefício por incapacidade. Benefício por incapacidade junto ao regime geral, se a incapacidade for permanente, o aposento segurado por invalidez. Se a incapacidade for temporária em período superior a 15 dias consecutivos, o segurado sai em gozo do auxílio-doença. Então a intenção da aposentadoria especial não é conceder um benefício por incapacidade, muito pelo contrário. Na verdade, é evitar um dano à saúde e à integridade física do trabalhador
tendo em vista a exposição dele a esse agente nocivo. Então, o que o regime geral faz? Ele cria um critério diferenciado para essa pessoa, onde o regime geral mitiga o tempo de contribuição, reduz o tempo de contribuição e a pessoa sai do mercado de trabalho, pelo menos exposto a agente nocivo, antes do tempo. Então, para a pessoa se aposentar por meio de uma aposentadoria especial, ele pode se aposentar, dependendo do agente nocivo, após 15 anos de exposição, ou dependendo do agente nocivo, após 20 anos de exposição, ou dependendo do agente nocivo, após 25 anos de exposição. Então, percebam o seguinte: para o segurado se aposentar por meio de uma aposentadoria especial, ele, na verdade, tem que estar exposto a agente nocivo, prejudicando a saúde ou a integridade física dele. Então, dependendo do agente nocivo, ele se aposenta após 15 anos, se aposenta após 20 anos ou se aposenta após 25 anos. Vocês estão percebendo, então, que o segurado, se ele não tiver exposição a agente nocivo e se ele vier se aposentar por tempo, ele tem que ter 35 anos de tempo de contribuição. Mas, se ele tiver exposto a agente nocivo, a gente vai mitigar o tempo desse segurado e ele vai se aposentar antes do tempo por meio de uma aposentadoria especial. Vai se aposentar após 15 anos, 20 anos ou 25 anos. Pergunta: se ele está saindo do mercado de trabalho e deixando de versar contribuições para o sistema antes do tempo de uma pessoa que não tem exposição, alguém vai ter que pagar essa conta, concordam? Porque vamos imaginar a lógica que é a seguinte: uma empresa, quando contrata esse segurado ou empregado, ela está obrigada a pagar uma contribuição patronal em relação à remuneração paga para esse empregado. Então, imaginemos o seguinte: imaginar que uma empresa contrate um empregado e venha acordar que vai pagar para esse empregado um valor mensal de R$10 mil. Contribuição básica patronal em relação a essa remuneração paga devida ou creditada é 20% sobre essa remuneração. Mas não bastam os 20%. Na verdade, a empresa ainda tem que pagar uma alíquota conhecida como alíquota da GILRAT para financiar benefícios decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, que nós veremos aqui no curso com calma na aula de financiamento. Então, além dos 20%, que são os 20% básicos sobre a remuneração, a empresa paga a alíquota da GILRAT. Só que, na verdade, se a empresa estiver expondo o segurado a agente nocivo, prejudicando a saúde e a integridade física dele, além dos 20%, além da alíquota da GILRAT, a empresa vai ser obrigada a pagar o quê? Um adicional para financiar a aposentadoria especial. Adicional esse que vai ser de 12% se o segurado vier se aposentar por meio de uma aposentadoria especial após 15 anos. Ou então 9% se o segurado vier se aposentar por meio da aposentadoria especial após 20 anos. E 6% se o segurado vier se aposentar por meio de uma aposentadoria especial após 25 anos de exposição. Então percebam que a empresa ela paga uma alíquota adicional justamente para financiar o quê? Para financiar o benefício que vai ser concedido para o segurado, já que ele vai sair do mercado de trabalho antes do tempo por causa da sua exposição a agente nocivo. É essa a filosofia. Então vamos entender o que nós estamos falando aqui? Vamos voltar inclusive ao nosso slide? O que nós estávamos falando aqui? Estamos querendo entender os atos normativos, não é? Estamos querendo entender essa interseção aqui entre a Lei 8.212 e 8.213. Então, o que nós estamos querendo falar? Da aposentadoria especial, sendo ela tratada tanto na lei de custeio quanto na lei de benefício. Então, voltando lá para o nosso exemplo, imagine o seguinte: tudo que nós estamos falando aqui, 12% de adicional para financiar a aposentadoria especial se o segurado aposentar após 15 anos. 9% se aposentar após 20 anos. 6% se aposentar após 25 anos. Isso é ou não é matéria atinente a custeio? Estamos financiando o sistema, não estamos? Então, essa alíquota adicional ela é tratada na lei do custeio, na parte de custeio, enquanto que o benefício em si, qual é o evento que enseja a concessão da aposentadoria especial, quem são os beneficiários desse benefício, qual é a carência necessária para a concessão do benefício, qual é a renda mensal do benefício, quando se inicia o seu pagamento, todas essas perguntas elas serão respondidas na lei específica do
benefício. Então a gente já vai buscar essas respostas na 8.213. Então percebam que as duas leis básicas, elas vão tratar do mesmo assunto, mas sempre dentro da sua seara. A aposentadoria especial é tratada na 8.212 em matéria de alíquota para financiar o benefício, enquanto que o benefício aposentadoria especial é tratado em si aonde? Na lei do benefício. Vamos a outro exemplo prático? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o benefício muito conhecido como salário maternidade. Vamos fazer o mesmo caso? Vamos fazer um caso prático? Vamos imaginar o seguinte. Uma empresa apura o valor devido em relação à sua folha de pagamento e acha um quanto no valor de R$10 mil. Só que essa empresa tem uma beneficiária, tem uma segurada que teve o parto, né, que é um dos eventos que enseja a concessão do salário maternidade. Quando você tem uma segurada empregada gestante, quem paga o benefício é a própria empresa. Então percebam que a empresa está fazendo às vezes do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social. Então vamos imaginar que nessa competência a empresa pague, a título de salário maternidade para uma segurada empregada, um valor de R$1.000. Valor esse que deveria estar sendo pago por quem? Pelo INSS. O que a empresa faz? Quando apura o valor devido em relação à sua folha e verifica o benefício pago naquela competência, a empresa faz o reembolso desse valor. Então a empresa nessa competência paga na prática o quê? A diferença entre o valor devido da folha e o benefício já pago para a segurada, né? Que está fazendo às vezes, na verdade, a empresa, às vezes do INSS. Então na prática a empresa paga o quê? Apenas o valor de R$9 mil. Isso é ou não é matéria atinente a custeio. Então percebam que o salário maternidade, o reembolso desse benefício é tratado aonde? Na lei de custeio. O reembolso na lei de custeio. Pergunta: qual o evento que enseja a concessão do salário maternidade? É apenas o parto? Resposta: não é não. Uma adoção permite que o beneficiário faça jus ao salário maternidade? Sem dúvida. Uma guarda judicial para fins de adoção é evento que enseja a concessão do salário maternidade? Sem dúvida. Um aborto espontâneo, que a legislação previdenciária trata de um aborto não criminoso. O aborto espontâneo é evento ensejador da concessão do salário maternidade? Sem dúvida. Aonde eu verifiquei que esses 4 eventos ensejam a concessão do salário maternidade? Vamos voltar lá? Na nossa lei de quê? Na nossa lei de benefício. Então, toda a regra específica acerca do benefício é tratada onde? Na lei específica do benefício. Qualquer matéria atinente a custeio é tratada na lei do custeio. Mesma regrinha para o salário família. Salário família, para o segurado empregado, quem paga é a própria empresa. Ao apurar o valor devido em relação à sua folha de pagamento, o que a empresa faz? Verifica quando deve da folha, vê quanto pagou de cota de salário família para um beneficiário, para os seus beneficiários e faz o reembolso desse valor. Reembolso, matéria de custeio, tratada na lei do custeio. Enquanto que o benefício em si, qual é o evento que enseja a concessão do salário família? Quem são os beneficiários desse benefício? Quando se inicia o pagamento? Renda mensal do benefício? Se ele exige ou não exige carência para sua concessão? Todas essas dúvidas serão respondidas na lei do benefício. Entendido isso? Vamos imaginar então o seguinte. Estudamos já a Constituição Federal, estudaremos aqui no curso. Nós vamos estudar as duas leis básicas, 8.212, 8.213, dependendo do concurso. E abaixo dessas duas leis básicas, e aí eu vou mudar de slide. Abaixo dessas duas leis básicas, nós temos um decreto, que é o decreto 3.048 de 99. Esse decreto, ele é conhecido como o Regulamento da Previdência Social. Então, aqui no nosso curso, a partir de agora, quando eu citar RPS nada mais é do que o Regulamento da Previdência Social. Na verdade, quando eu mencionar aqui RPS, estou mencionando o Decreto 3.048 de 99. Então, percebam o seguinte, nós temos duas leis básicas, a 8.212, 8.213, as quais são regulamentadas por um decreto.
E aí, na verdade, o que é mais fácil, então, nós estudarmos? Vamos direto estudar o quê? O decreto, que é justamente o regulamento da Previdência. Esse decreto regulamenta as duas leis básicas. O que está na lei, teoricamente, vai estar no regulamento, devidamente atualizado. Qual é o grande problema de nós estudarmos especificamente, diretamente pelo regulamento? O problema é antinomia, ou seja, conflito de normas. O que acontece? A legislação previdenciária, vocês vão perceber no estudo de vocês, é uma legislação absolutamente imutável. Então, nós sempre temos alterações em relação à legislação previdenciária. E aí o legislador, ele altera nossas leis básicas, sendo que a alteração que é feita na 8.212 ou na 8.213, ela demora a ser efetivamente regulamentada. Então, demora aí essa regrinha específica para o regulamento. Então, dependendo do assunto, se vocês forem estudar pelo regulamento, vocês vão errar esse assunto para fins de prova, porque a lei já foi modificada, mas o regulamento ainda não foi. Então, qual é a minha função aqui no curso? Sempre citar os artigos para vocês. Vocês vão perceber aqui no nosso curso que todo assunto que eu vier a mencionar, eu vou falar quais são os artigos atinentes àquele assunto. Então, dependendo da situação, fala especificamente de um caso, a empresa recolheu um valor em atraso, tá? Recolhimento em atraso. Quando a empresa faz o recolhimento em atraso, esse assunto é tratado no regulamento nos artigos 238 e 239. Só que, na verdade, os artigos 238 e 239 não valem mais. Porque a nossa Lei 8.212, os artigos 35 e 35A, são eles que regulamentam agora o recolhimento em atraso, fazendo uma remissão, inclusive, a uma lei que fala sobre imposto de renda, sobre legislação tributária federal, tá? Que é a 9.430 de 96. Então percebam que a lei foi alterada, artigo 35 e 35A, enquanto que o regulamento carece ainda de alteração. Então não adianta vocês estudarem os artigos 238 e 239, tem que ir na lei. É função minha aqui, né, para vocês, indicar o que vocês vão ter que efetivamente estudar. Não se preocupe em relação a isso, tá bom? Então, toda situação de antinomia, conflito de normas, eu vou mencionar para vocês. Estudem pela lei. Esse assunto aqui pode estudar pelo regulamento. Não se preocupem. É função minha falar isso para vocês. Entendido? Então, nossa aula de hoje, o intuito foi justamente falar para você qual é o assunto, quais são os atos normativos que você vai estudar para o concurso na área, né, que tenha a matéria de direito previdenciário. Estudamos, então, Constituição Federal, artigos 193 ao 204, estudamos nossas duas leis básicas, 8.212 e 8.213, e estudamos, né, os artigos atinentes àqueles artigos das leis básicas lá no regulamento. Então, estudamos também o decreto 3.048 de 99. Entendido? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Vejo vocês numa próxima aula. Muito obrigado.